Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal Mentácio Quântico. Hoje será sobre um tema de suma importância, como diz aí no título. Inclusive a pedido de muitos aí seguidores, que a gente fala de espiritualidade, mas por um caminho muito mais natural, desvencilhando principalmente o que nós vamos abordar também sobre as crenças limitantes no que tange à espiritualidade, principalmente. E para que você manifeste aquilo que você deseja, você precisa ter um entendimento de toda essa farsa que foi montada lá atrás, há centenas de milhares de anos até agora, para que você fique na subserviência. Tem muita gente que fala de lei da atração, manifestação, etc., mas que ainda está presa a este circo, vamos dizer assim, né? Essa mentira, essa falácia toda. Me desculpe, eu não quero ser ofensivo, longe de mim ser ofensivo, tá? A ideia aqui é de fazer você enxergar ou refletir sobre tudo que te ensinaram, apenas isso. Você deve, se você acha que deve continuar com as suas crenças, fique à vontade. A minha intenção não é te obrigar a nada, mas simplesmente, volto a dizer, fazer você refletir naquilo que eu vou dizer aqui ou naquilo que eu tenho dito. Então essa farsa toda das religiões, tá? Porque as pessoas pensam que para estar próximo da fonte criadora, ela precisa de religião. Não, a religião te afasta ainda mais. Quando eu falo de religião, é qualquer uma delas, porque todas foram criadas pelos mesmos seres e com o mesmo propósito, tá certo? Então, nós trabalhamos muito o lado espiritual, nós somos espiritualistas, não religiosos. E eu me incluo nisso, eu creio o que você chama de Deus, numa única fonte criadora, num único Deus, mas uma fonte criadora que tenha criado isso tudo, tá certo? Então, vamos em frente. Bom, antes de continuarmos, você que chega agora no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, ative todas as notificações do sininho e dá o like, além de compartilhar com amigos, parentes, familiares que você enxergue que precise ouvir essa mensagem, porque o intuito do canal é de ajudar você e o maior número de pessoas possível, ok? Então, conto com a sua ajuda. Então, olha só, como diz aqui no título, como fazer Deus dobrar a sua renda e trabalhar menos. Não sei se você já ouviu aquela expressão que diz: quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro. E é isso que nós vamos falar aqui, de prosperidade, de abundância, né, de felicidade e sucesso. E nós vamos abordar os porquês da maioria das pessoas. Eu falo da maioria naquele universo que ainda tenta manifestar, mas ainda não conseguiu nada. Simples, tá? É bem simples e, por incrível que pareça, está na nossa frente, mas devido às pessoas às vezes estarem condicionadas e robotizadas de acordo com o sistema, elas não conseguem, infelizmente, enxergar um palmo na frente delas, tá? Então aqui, ó, desapegue-se da mente coletiva da indústria. Vamos começar aqui, que é isso que tem feito, muito provavelmente, você está estagnada ou estagnado, você está ali travado ou travada, porque você, não é culpa sua, você tem uma herança, você herda essa mentalidade que eu chamo de maldição geracional, que não tome isso como ofensa, tá? Porque eu também herdei essa maldição geracional. O que é isso? É aquilo que a gente ouve desde a barriga da nossa mãe, assim como os nossos pais ouviram quando estavam na barriga dos nossos avós, e assim como os nossos avós ouviram quando estavam nas respectivas barrigas dos nossos tataravós. Então isso vem dessa maldição geracional que, para você ter sucesso, primeiro você tem que estudar, fazer uma universidade, uma faculdade, para ter um bom emprego, e sempre escolhe as melhores profissões, tem que ser um médico, tem que ser um advogado. Nada contra, eu também tenho formações, e eu acho bom, quanto mais estudar, melhor. Quanto mais formações você tiver, melhor. Eu não estou dizendo com isso que você não deva se formar, pelo amor de Deus, pela fonte. Não, o que eu quero dizer que para que você tenha sucesso, tenha abundância, isso não é condição, não é uma questão sine qua non, ou seja, não é aquela obrigatório você ter. Haja vista que você deve conhecer muitas pessoas que mal sabem ler e escrever e são bem-sucedidas. Ou se você não conhece, com certeza você já ouviu falar de alguém assim, não é? E você sabe que essa pessoa existe. Então isso é uma comprovação
que essa pessoa ela tem algumas características, principalmente a vontade, não é? Principalmente a vontade, e faz com que ela tenha uma força interior tamanha e você chama de fé, mas uma obstinação, um querer muito grande que suplanta toda a falta de até mesmo instrução, tá? Porque a instrução também não é inteligência, e vontade não é muito mais importante que ambos, tanto a instrução e a inteligência. Os filósofos pré-socráticos, como eu costumo dizer, né, que dizia o seguinte, que a inteligência é um farol que ilumina o caminho, mas não me faz caminhar. Quando questionados sobre a inteligência e a vontade, o que era mais importante, tá certo? Então, o que acontece? Tá? As crenças limitantes, né, você tem que identificá-las, essas verdades impostas pelo ambiente. Então, eu já falei algumas aqui, que para você ser alguém, você tem que estudar. Então, isso é o sistema que impôs, né? Quando você vai ver um emprego, o que eles querem? Qual é o seu currículo? Qual é o seu histórico? Eles não querem saber do caráter da pessoa, da capacidade que essa pessoa pode ter, a vontade de aprender. O que vale para o sistema é que a pessoa tem que ter um currículo e que tem que ter uma formação superior para ir. Então, isso o sistema criou. E aí você fica condicionado a isso e muitas vezes você não consegue se formar por motivos óbvios, não é que não é fácil, tá? Não só, às vezes não basta só o querer, a vontade, mas também você não consegue criar todo um consciente coletivo para que o seu entorno te favoreça, ou seja, o universo conspira a seu favor, para que apesar das suas adversidades, você possa vir a fazer uma universidade, possa vir a ter as melhores oportunidades, seja em qualquer âmbito da sua vida. Então você fica meio perdido, meio perdida, não é? Sem saber o que fazer, e subserviente ao sistema, principalmente credo ortodoxo religioso, que é um dos maiores males para nós seres humanos, tá? Onde isso te traz o quê? Essa insegurança, essa falta, essa escassez de algo que você deseja, ela te traz um sentimento que é principalmente do medo, da ansiedade, que são características e credos religiosos criados por seres obscuros propositadamente para te manter no controle, ou seja, juntamente com as massas de controle, tá? Então não adianta eu falar de manifestação, de lei da atração, se eu não sei quem manipulou e quem cria essas energias para que todo o globo, a maioria das pessoas, sejam infelizes, essa maioria seja infeliz ou se não é infeliz, não está satisfeita com a vida que tem, tá certo? Então, não falo só do âmbito religioso, mas essas crenças, como eu falei, essas características, esses paradigmas, é a palavra correta, que o sistema, ou seja, a sociedade, incute em você e que você, infelizmente, devido à sua herança, maldita herança geracional, não tome isso dizendo que eu não estou dizendo que seus pais são malditos, porque eu também estaria dizendo que os meus eram. Eu quero dizer que quem colocou essa ideia neles, que eles passaram para a gente, é uma ideia não é bendita, ok? A verdade é essa, não é bendita. E isso já no nosso subconsciente, nós como consciência, porque nós não somos um corpo que detém uma alma, um espírito, ou seja, nós somos uma consciência que cria esse mundo ilusório, esse corpo, essa alma, esse espírito, tudo isso é uma criação, é um mundo holográfico. Então, para você entender como funciona, para manifestar, você tem que ter esse entendimento dessa matrix. Não é brincadeira, é sério isso, tá? Então, por isso que muitas vezes, ou seja, a maioria das pessoas que mesmo que tenham acesso a algumas técnicas, tá? Que inclusive no final nós vamos aplicar uma aqui na prática, ao vivo e em cores, tá? Justamente para manifestar sucesso e dinheiro para você aí, tudo de benesses na sua vida. Então fique até o final. Então o que acontece? Você tem que se desapegar, você tem que eliminar, começar a se policiar em relação a essas crenças limitantes que geram ansiedade, medo, culpa, depressão, subserviência e por aí vai, tá certo? Tá? Então, questione as crenças que te limitam. Isso é importante. Foi o primeiro passo que você tem de ter, é você questionar. E questionar, quando eu falo, é conversar consigo mesmo. Não é buscar fora o que está dentro. Tá?
Porque no outro vídeo eu falei, as poucas passagens do cânone, né, bíblico que são fidedignas, as poucas, as pessoas evitam. E aquelas que são convenientes a alguns líderes religiosos, e as pessoas costumam focar porque é conveniente, e isso é que que te traz bloqueios energéticos. E quando, por exemplo, você tem que ver que lá que diz, nosso corpo é o templo de Deus, né? Então, nosso corpo é a fonte, porque eu e você, todos nós somos deuses. Tá? Assim como em João também foi dito que nós somos deuses, o próprio Yeshua falou, e que nós faríamos coisas ainda maiores do que ele. Essas são as poucas coisas fidedignas que ainda existem, né? Tem outras, é claro, mas algumas delas que são fidedignas e que nós deveríamos seguir fielmente e deletar todas as outras, principalmente do Antigo Testamento. Beleza? Então, comece a questionar consigo mesmo, conversar consigo mesmo, porque você é Deus, você é um fractal da fonte criadora, portanto, Deus experiencia através de você essa sua realidade. Então, você tem as mesmas células, os átomos, né, que compõem uma estrela, mais de 90%, você é uma luz, um sol, uma estrela ambulante, além de ser uma bomba atômica ambulante, porque cada célula do seu corpo, ela equivale a 0,07 volts, multiplicado isso, dão trilhões em voltagem. Então você mesmo é energia. Você não precisa de guru, você não precisa de pastor, você não precisa de rabino, você não precisa de padre, você não precisa de anjo, arcanjo, nada disso. Até porque os anjos e arcanjos não são o que você pensa. Na verdade, esses são todos eles. Miguel, Metatron, todos eles são anjos caídos. E isso, infelizmente, não é passado, isso está obscuro. E é meu trabalho mostrar para você, e a gente pode falar mais sobre isso em detalhes, quando eu mostrar o meu mapa astral de todas as dimensões e universos, e seus respectivos seres em cada uma deles e sua respectiva densidade, tá? Longe deles serem só seres de luz. Tá bom? Então você está sendo enganado esse tempo todo, ou enganada, tá? Então, quando você compreender esses primeiros fatores, né, essas questões, essas vertentes, e começar a praticar isso, questionar a si mesmo, conversar com o eu sou, o seu eu superior, que é você mesmo, que é uma versão de você, mas uma versão numa dimensão mais elevada e perfeita, tá? Então você começa a obter as respostas que você procura. Você não precisa perguntar a ninguém, você mesmo obterá essas respostas. Às vezes elas vêm com um sinal de uma oportunidade, vem como uma intuição. Às vezes você pode chegar a pensar que está ouvindo vozes, você não está ouvindo nada, mas na verdade é algo que está na sua consciência, te mostrando o caminho, e você tem que seguir. Por isso que eu sempre digo, siga o seu coração, a sua intuição, por mais que você quebre a cara, porque aquilo era para ser assim nesse caso, para que você experiencie isso e adquira experiência e persista na sua busca, no seu sonho. Tá? E é isso que nós vamos falar aqui, que sonhar sem ação, sem botar ação, é apenas ilusão. Tá? E sonhar como se fosse algo de fábula de Nárnia, uma crônica de Nárnia, também não funciona, porque você tem que sonhar, mas um sonho como se ele já tivesse sido realizado, porque tudo já existe ao mesmo tempo, tá? Em todas as dimensões ao mesmo tempo. Não existe passado e nem futuro. O tempo é uma outra ilusão que criaram para te enganar, porque nesta realidade tridimensional na qual vivemos, nos dá uma perspectiva de um tempo linear. Mas se o universo não é linear, nada é linear, como é que o tempo pode existir e ser linear? Tá bom? Então, uma vez que você faça isso tudo, a abundância, né, estará alinhada com a prosperidade. Por quê? Porque você já quebrou parte dessas crenças limitantes. Isso já não te incomoda mais. Você já atua com naturalidade. Independente da adversidade que você tiver, você tem esse conhecimento. Qual é a diferença das pessoas que estão despertas para as pessoas que ainda estão com a venda nos olhos? A que está desperta, ela não tem problemas? Ela não passa por obstáculos? Ela não tem dificuldade? Claro que tem! Todos nós temos. A diferença é que quando vem essa adversidade,
Essa que é desperta, ela conhece as ferramentas e tem um mecanismo de lidar com aquilo e aumentar, elevar a sua frequência naquele exato momento, para que ela saia dessa situação o quanto antes, e muito rápido, muitas vezes instantaneamente. Enquanto as outras ficam com aquela frequência vibracional baixa, que nós vamos falar aqui muito disso, tá? E ela não consegue se desvencilhar. Beleza? Então, o que mantém você na sua vida estagnada, a sua vida emperrada, é justamente a sua frequência vibracional que está baixa, tá? E isso é uma série de fatores, além das crenças limitantes, que te mantém assim. Como eu falei, algumas crenças limitantes já, e principalmente você tem que tomar cuidado com o que você fala, com o que você ouve, internaliza isso, e principalmente o que você ouve até na música, o tipo de música e letra que você está ouvindo. Porque muitas músicas são criadas propositadamente para ficarem na sua mente e baixar a sua frequência vibracional. Mas isso da música é para um outro vídeo. Então é o seguinte, percepção é igual a projeção. Tá? Então percepção, visão negativa, negócios difíceis, leva à experiência de dificuldade. Tá? A visão positiva, você enxerga seu trabalho como uma oportunidade incrível, mesmo na adversidade. Então a forma como você vê seu trabalho determina como a realidade responde. Use o seu sistema de ativação reticular do cérebro para confirmar sua nova visão. O que eu quero dizer com isso? Tem pessoas que só vivem reclamando da vida e vivem reclamando do trabalho que tem. Eu sei que a maioria das pessoas não está satisfeita com o seu próprio trabalho. Isso é fato, porque ninguém quer ser escravo do sistema, não é? Você acordar cedo, pegar trânsito, seja no seu carro ou no ônibus, pior ainda, chegar lá, bater cartão, aí ficar engolindo sapo de patrão, etc, 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 etc. Ainda chega em casa, às vezes se estressa com o marido, com a esposa, com o filho, né? As coisas não estão como você pediu, que algum parente ou filho que fizesse alguma coisa na sua casa, na questão da limpeza, da organização, e você chega, tá tudo desorganizado, e isso tudo são questões que vão acumulando esses sentimentos e emoções, porque na verdade muitas pessoas falam, emoção não é sentimento. Como assim não é sentimento e emoção? Uma coisa está interligada à outra. Não é? São coisas diferentes, porém uma não consegue conviver sem a outra. Quando você tem uma emoção, isso gera um sentimento. Quando você tem um sentimento é porque isso foi oriundo de alguma emoção. Então você não tem como se emocionar sem causar um sentimento. Então, às vezes também muitas pessoas aí, gurus, né, dessa área, falam, emoção, são as emoções. Então as pessoas às vezes ficam igual um papagaio de pirata, repetindo o que a outra fala, mas sem discernir e concatenar aquilo que foi dito, tá? Então o que acontece? As pessoas só ficam reclamando. Toda vez que você diz que, mesmo que você está insatisfeita no trabalho, meu trabalho é uma porcaria, isso não presta, eu não aguento meu patrão. O seu dia a dia, esse seu ambiente vai ser um inferno, literalmente, porque você está lançando feitiços. Lançar feitiço não é como diz o em inglês, spell, não é uma coisa maquiavélica. Lançar feitiço é quando você propaga alguma coisa, né? Isso vibra, porque nós somos feitos de vibração e som, e esse som se torna luz e vice-versa. Então, como um átomo vibra, ele se movimenta o tempo todo, não para. Então, o que acontece? Você, quando emite algo ou mentaliza algo, ou seja, você cocria isso, você traz aquela realidade para você. Então, por isso que você é Deus, porque você consegue criar, cocriar tudo aquilo que deseja. Então, tudo veio o quê? Foi Deus que fez a sua vida do inferno? Não, isso foi internalizado, saiu de dentro para fora. É o que eu sinto aqui dentro e vai refletir no meu mundo externo. O seu mundo interno, o que você faz no mundo interno, será o seu mundo externo é o espelho desse mundo interno. Então, você tem que ter em mente que mesmo esse emprego não estando satisfeito, para que você arrume um emprego melhor, você fala, eu queria ter um emprego melhor, eu queria ganhar mais. Sim, mas para isso você tem que mudar a sua frequência, sair dessa frequência negativa, essa frequência baixa, tá? Para que você entre numa frequência alta e entre numa mente positiva, tá? Então primeira coisa que você tem que fazer, agradecer aquilo que você tem, que nós vamos falar isso, porque o agradecimento é um dos feitiços, né,
mais poderosos, se não o mais poderoso que existe. Porque quando você agradece pelo que tem, o universo entende que você ama, está satisfeito com aquilo, por mais que você não esteja, mas você cria uma intenção como se tivesse, e ele então vai conspirar a seu favor, te trazer mais coisas benéficas sobre aquilo, de acordo com aquilo, na verdade, e geralmente uma oportunidade melhor, uma situação melhor de vida. Tá? Então, por exemplo, quando eu trabalhava, até eu ter demitido meu patrão há 13 anos, eu via muitas situações das pessoas no trabalho, a maioria, 99,9% delas, que sempre numa situação de adversidade, eles criavam um problema e amplificavam essa adversidade, amplificando esse problema, tornando ele maior ainda, como se não tivesse saída. Eu, pelo contrário, eu sempre via uma oportunidade nessa adversidade. Eu sempre consegui enxergar algo de bom naquilo que aparentemente não era bom. Essa que é a sacada. Essa que é a sacada, porque quando você tem esse tipo de atitude, de consciência, tá, você começa a enxergar coisas que ninguém enxerga e começam então a aparecer as saídas para a solução daquele inconveniente. Então, se as pessoas focassem mais na solução do que no problema, elas não teriam nem 30% dos problemas que têm. Fato. Então, foque sempre na solução. Deu uma adversidade. Bom, como nós vamos resolver isso aqui? Pergunte a si mesmo. Eu sou superior. Como eu posso resolver isso aqui? Como eu resolveria isso aqui se eu tivesse a resposta? Me mostre o universo. Você quer falar universo? Você quer um arquétipo como Deus? Use Deus, não tem problema. Deus, como eu posso sair dessa? Que na verdade Deus é você mesmo. Mas não tem problema. Se seu arquétipo você quer... Agora, você tem que conversar consigo mesmo, não fora, porque Deus não está fora. Se você é um fractal dessa fonte, desculpa o que eu vou dizer, chega a ser imbecil você imaginar que algo está fora, uma vez que você é parte desse algo. Então você não é... Então ele é onipresente por isso, porque ele experiencia em cada um de nós, individualmente, essa realidade aqui. Tá certo? Beleza? Olha, todas as dúvidas... Qualquer dúvida você coloquem aqui nos comentários e eu vou responder com o maior prazer. Todos, sem exceção, tá? Então, foque em ser e não em fazer. Tá? Isso também está muito condicionado ao mundo material com o mundo invisível, o mundo espiritual, o mundo astral, como você queira chamar. Muitas pessoas querem focar muito dentro dessa realidade, de acordo muito também, de acordo por causa das crenças limitantes que a pessoa cria ao longo de sua vida, e ela tende a ter uma visão de mundo materialista. E quando eu falo materialista, não é só no sentido de querer atrair para si só riquezas, mas de um mundo limitado, como se tudo que regesse nosso mundo fosse a matéria. Pelo contrário, a matéria é uma ilusão. Isso não existe. Você se tocar, você pensar se tocando, você faz parte de uma programação, de um mundo holográfico. Quem comanda isso tudo é a sua consciência. Existe uma consciência maior, que está atrás de tudo, que é antecedente a tudo. Né? Aí depois vem a sua mente, o ego, etc. Isso que acaba com o ser humano. Então você tem que ter em mente, volto a dizer, você não é um corpo que tem um espírito ou uma alma. Você é uma consciência que cria tudo isso. Esse mundo ilusório. Tá? Então, ser, ter e fazer. Você já pode ter o que... Aqui, você só pode ter o que já é. Para ganhar mais, sinta-se como alguém que já tem abundância. Agradeça pela promoção antes de recebê-la, visualizando-a como realidade. Eu até antecipei um pouco no slide anterior, que eu falei. Né? Você está lá, mas você tem que agradecer aquilo que você já tem. E você tem que mentalizar, a gente chama de co-criar, né? Criar um cinema mental, como se fosse a cena de um filme, a cena de uma novela, vários frames. Então você cria aquela realidade para você, mas como se ela já estivesse acontecido. Não que vai acontecer, que eu queria. Quando você bota queria, uma condicional, você não quer. Né? Você tem que comandar. Eu ordeno, eu comando.
eu desejo e sempre no presente, porque não existe passado e futuro, principalmente o futuro é um campo infinito de probabilidades, portanto, aquilo só colapsará com a nossa realidade e se materializará quando você focar, né? Você foca na realidade que você quer como se ela já tivesse acontecido. Por isso que aí acontece. Por isso que quando alguém te falar que o futuro, vidente, não sei o quê, não creia, porque o futuro não existe. O que pode ocorrer é que quando o vidente ele te passa alguma informação, o seu momento vibracional, sua frequência vibracional do momento, ela está numa frequência tal, baixa geralmente, que se você não mudar, aquilo pode ocorrer, essa probabilidade pode ocorrer. Mas nenhum vidente sabe o futuro, ninguém, isso é balela. O que existe é um campo infinito de probabilidade. E você que faz o seu destino. Não existe nada já programado, contrato. Isso tudo são crenças limitantes. Inclusive não só materiais, físicas, mas como também de algumas doutrinas e religiões que dizem que você já vem com contrato, já vem com programado, né? Se fosse assim, seria contraditório ao seu livre-arbítrio, tá? Então, todos os seres têm o direito ao livre-arbítrio. Então, se eu já venho com algo programadinho, certinho, minha vida já tem um destino certo, cadê o livre-arbítrio? É contraditório. Então, o livre-arbítrio ele não é pouquinho para uns ou mais para outros. Livre-arbítrio é livre-arbítrio, não importa. Você não consegue mensurar isso. É imensurável. Ele é soberano. Ponto. Então, quem dizer, não, porque tem um limite do livre-arbítrio. Não existe isso. Isso é que querem colocar na sua cabeça. Então, quando as pessoas colocam algo, uma ideia na sua cabeça, e você crê nessa ideia fantasiosa, nessa falácia, você acaba, então, criando esta realidade para você, porque você acreditou, confiou naquilo que te disseram, quando você devia entrar aqui e sair pelo outro lado, porque você é dono do seu destino, você é dono do seu caminho, você que cria o seu futuro, que não existe ainda, uma vez que você coloque foco, né, nesse futuro. Então, quando você agradece, que é um spell, é o cast spell, né? Casting, como diz o inglês, você está jogando um feitiço, literalmente, mas o feitiço ele não é pejorativo, depende. Pode jogar para o mal, pode jogar para o bem. Nesse caso, você está fazendo para o bem. Então, o que acontece? Você agradece pelo que já tem e por tudo que está por vir. Então, sou grato pelo meu emprego, sou grato pelos meus companheiros de trabalho, sou grato pelo meu patrão, chefe, sou grato pela minha empresa e por tudo que está por vir. E você então cria um cinema mental, faça isso pelo menos uma vez por dia, ou 2 vezes antes de dormir ou acordar, principalmente, que são os melhores momentos para fazer isso, onde você vai criar uma cena da realidade da vida que você quer. E nessa cena, você tem que se ver como se já tivesse acontecido, conversando com as pessoas que você conhece, mentalizando. Você tem que usar os seus 5 sentidos lá nessa outra realidade que já existe. Na verdade, aquilo que tu está visualizando, já existe uma versão sua com essa realidade perfeita. Porque nós não conseguimos criar ou ter ideia de algo, ou inventar algo, se aquilo já não existisse. É impossível você tirar uma ideia de não sei de onde não existe e criar. É porque isso já existe no campo infinito das probabilidades. Beleza? Tá certo? Vamos pro próximo. Então, a ideia é que você neutralize os desejos para normalizá-los. Então, outra coisa, quando você fizer isso, você conseguiu criar esse cinema mental, como se fosse uma cena de filme, de novela, seja que for uma série, você solta, você agradeça, como eu já ensinei a agradecer, e solta. Não fique como se fosse uma obsessão. eu quero. Porque quem muito quer acaba não tendo nada, não tem esse ditado. Então, fez, criou, libera, pronto. Agradeça e vá viver sua vida normalmente. Você verá que ao longo do tempo, depois de uns 30 dias, 33 dias por aí, ou às vezes antes, vai depender do número de vezes que você aplicar isso,
né, que o ideal é fazer isso o resto da sua vida. Você conquistou o que eu queria, vai pro próximo. Conquistou o que queria, vai pro próximo. É como escovar dente, tomar banho, tem que fazer todos os dias, tá? Inclusive para proteção energética, etc, que nós vamos fazer para outro vídeo. Então você tem que praticar isso, tá? E libera. Liberou, pronto. E vai viver sua vida normalmente, você verá que as oportunidades vão começar a surgir, ideias na sua cabeça que virão do nada, ideias para que, às vezes, dentro do teu negócio, outro negócio, faz, pô, se eu fizesse isso, você vai assistir um vídeo, está no YouTube ou qualquer rede social, vai aparecer um vídeo, alguma coisa que vai te trazer uma oportunidade. Nem sempre é a oportunidade que era para ser, mas você está no caminho, né? Persista, é assim que funciona. Tá certo? Então a neutralidade atrai o objetivo. Então quando você faz isso com naturalidade, e se torna neutro, não é? As coisas acabam acontecendo. Você já viu aquele ditado não, mas as pessoas, pô, fulano tem tanta sorte, tudo para ela acontece do nada. Não é que ela tem sorte, é que essa pessoa está vibrando, está sempre numa frequência vibracional alta, e muito provavelmente ela pratica alguma técnica, alguma coisa que faz com que ela se mantenha nessa frequência. Então, aquela coisa, quem tem dinheiro, o dinheiro atrai dinheiro, a água do rio só corre para o mar, ela não vai correr para outro lugar. Entendeu? Então quem é pobre vai ficar mais pobre ou pobre. Quem é rico vai ficar mais rico. A tendência. Mas por quê? Porque o rico tira do pobre? Não. É porque o cara que está ali nesse mundo, ele respira 24 horas aquela realidade. Fazendo negócio, fechando negócio, ganhando dinheiro, tendo sucesso. Então como é que ele vai viver escassez, problema? Não. Agora o cara que é pobre, mas só porque tá pobre, que tá difícil, as minhas contas. Aí xinga as contas que tem que pagar ao invés de agradecer. Xinga tudo. Aí é natural, você está criando, lembra que eu falei? O seu mundo interno, o seu mundo externo é o reflexo do seu mundo interno. Então tudo que sair de dentro, ele vai se mostrar lá fora. Eu sei que não é fácil, às vezes, numa situação de precariedade, a gente ter esse, mas se você não tomar ciência disso, você não vai sair dessa. Então faça um teste pelo menos ali 30, 60, 90 dias no máximo. Comece a aplicar algumas coisas e você verá. E no final aqui eu vou criar uma técnica aqui muito interessante, tá? Inclusive com música, que é em 528 Hz, para elevar ainda mais sua frequência. Então fazendo isso a sua realidade é alcançada, seu objetivo, tá? Então adote uma mentalidade de abundância, foi o que eu falei ainda há pouco. Quem tem dinheiro só atrai dinheiro, o cara fica mais rico, vem bons negócios para... Quem tem dinheiro é assim, ó, às vezes ele tem 5, 6, 10 negócios querendo fechar com ele, ele pode escolher qual que ele vai fazer, ó, não, esse aqui eu não quero, não, eu vou nesse aqui. A pessoa ela escolhe de tanta coisa porque flui abundância para ela devido a esse shift, ou seja, ela faz essa mudança instantânea de dentro para se refletir lá fora, tá? Por isso que tem a técnica do espelho, que é muito aí já manjada, né? Você vai no espelho e você começa a aplicar as palavras certas, as afirmações corretas, olhando para si mesmo, tá certo? Que aquilo reflete de volta para você. É o que você bota para fora, reflete de volta para você. Então, escassez não tem o suficiente. É isso que eu falei. Quando a pessoa que está em dificuldade, ele só pensa na dificuldade, ele vai continuar em dificuldade, porque ele está propagando, ele está lançando o feitiço, não só mentalmente, mas em vibração. Porque quando você fala, emana vibração, tá? Não tem aquele ditado, a palavra tem poder? Literalmente tem. Tem. Então você tem que tomar cuidado com o que fala, com o que ouve e com o que escuta, principalmente. Tá? Então agradeça, a gratidão, que agradeça pelo que já possui e pelo que está a caminho. Eu até já antecipei. Substitua, não tenho o suficiente por tenho mais do que posso gastar. Então quando você fala, não tem suficiente, eu tenho mais do que posso gastar. Mesmo que você não tenha, mas você vai reprogramando a sua mente. E quando eu falo de mente, não é o seu cérebro, não. É o seu DNA. São as suas células. Tá? As suas células, elas são seres vivos. Tá? São elas que te mantêm vivo, são átomos. Então, quando você propaga e mentaliza algo positivo, elas respondem ao seu comando. Tá? O nosso corpo é feito de mais de 70% de água.
quando você faz isso com a água, aí você fala, água benzida, né? Você não precisa beber água benzida, magnetizada e centro. Não, você mesmo pode fazer isso. Lembra que eu te falei que você é uma estrela ambulante? Mais de 90% do seu corpo, dos átomos que compõem seu corpo, ou seja, esses átomos são oriundos dos mesmos átomos de uma estrela, um sol. Então, você é luz, você não precisa nem de vela, acender vela. Você quer o arquétipo da vela? Acenda, beleza, você se sente melhor, mas você não precisa, porque você já é luz. Se você, eu me sinto mais confortável, acender uma velinha, acender a velinha, então acenda, mas e faça a sua meditação e suas afirmações, não tem problema algum. Crie o seu cinema mental, tá? Mas o que acontece? Então, é curioso você ficar precisando de alguém para te indicar isso, guru, padre, pastor, rabino, não sei quem, entendeu? Canalizadores. Não, você não precisa. Você pode, como Yeshua falou, você fará coisas ainda maiores do que eu, certo? Ele não falou isso? Então é isso que você tem que ter em mente, tá certo? Então, agradeça por tudo que tem e tudo que está por vir. Próximos passos para a abundância. Os próximos passos para a abundância, né? Ação. Outra coisa, você faz isso tudo que eu te falei, tome uma ação. Não é ficar parado esperando cair do céu. Porque as oportunidades também, elas vêm. Às vezes elas vêm sem você fazer nada, a verdade é essa. Nada que eu falo no sentido de como eu falei, você às vezes está ali na internet vendo um vídeo, assistindo ou vai ler um livro, aparece um livro na sua frente que é aquilo que você está procurando, ele vai te dizer alguma coisa ali, ou vai conhecer alguém, ou algum amigo, alguém que você vai te falar que não sei o que, aconteceu uma oportunidade, que estão fazendo isso não sei o que com a empresa, que está abrindo vaga, não sei. Ou seja, você vai ver que vão surgir coisas, às vezes não é dinheiro, não é que venha dinheiro, não é que ele não venha, pode vir dinheiro, você pode ganhar um prêmio na loteria, pode, mas na maioria das vezes eles vêm com esses tipos de oportunidades que surgem, beleza? Então, você tem que tomar ação. Então, se você está no emprego insatisfeito, está reclamando, não sei o que, começa a agradecer tudo, qual é a ação que você tem que fazer? Enviar seu currículo para outros empregos, para outras empresas. Se você quer um salário maior, você vai fazer um currículo enviando para tipo de cargo que você sabe que vai ganhar mais. Eu também quero ganhar, mas eu quero ganhar mais, eu quero ter um bom emprego, ou quero demitir meu patrão. Por exemplo, a minha cocriação, há 13 anos, a primeira dela foi demitir meu patrão, eu não quero trabalhar para ninguém. Então, por exemplo, a minha cocriação principal era demitir meu patrão há 13 anos atrás, quando eu fiz. Então, se a sua é procurar um emprego melhor, seja o que for, uma casa, um carro, o que você quiser, é só você substituir o objetivo, aquilo que você deseja, tá? Então, a questão aqui, como colocar metas em um pedestal que cria uma distância energética. Trate seus objetivos como algo normal e alcançável, não como algo excepcional. Internalize que o sucesso é natural para você. Então, isso também tem a ver com o foco, tá? E você colocar essas metas. E uma meta factível, né? Para você ganhar 10 milhões, primeiro você tem que ganhar 1 milhão. Não que você não possa criar uma meta, co-criar que você vai ganhar 10 milhões. Você pode conseguir ganhar, assim como muitos fazem e ganham. Só que eu acho, para quem está começando, quem ainda não tem a prática, não tem habilidade, está ainda no período inicial, de iniciante ali de aprendizagem, você começa com aquilo que vai suprir primeiro as suas necessidades essenciais. Uma vez que você já tem algo que supre essas suas necessidades essenciais, aí você pode alçar voos mais, ou seja, almejar coisas maiores, porque você já está numa zona, aí que eu falo, você já está naquela zona, daquela galera que quanto mais dinheiro tem, mais dinheiro vem, né? Que a água do rio só corre para o mar. A sua água do rio já começou a correr para o mar. Aí agora você então vai fazer aí essa água virar aí, essa correnteza, ela ficar mais forte, beleza? Então adote uma mentalidade vencedora, uma mentalidade de abundância. Se você fala não tenho o suficiente, você vai continuar a não ter o suficiente. Toda vez que você efetuar o pagamento de um boleto, de qualquer conta, qualquer dívida, seja o que for, você fale, sou grato por esse boleto pago e grato pelo que está por vir. Porque você já cria aí um consciente, você já cria uma energia em torno de você, onde fará com que você sempre tenha mais do que suficiente para quitar essas contas, vamos dizer assim, tá? Então,
Você fala, como eu falei: "Tenho mais do que posso gastar", e é isso que vai acontecer. E agradecer sempre, porque é um dos mais poderosos feitiços, ou seja, para atrair e elevar a sua frequência vibracional. Então, como eu falei, eu antecipei, você tem que praticar isso, isso é como se fosse um hábito natural de escovar os dentes e tomar banho todos os dias. Mesmo quando você tenha conquistado, mesmo quando você já está com abundância infinda, você continue aplicando, porque a energia, você é feito de energia, mas assim como uma bateria tem que carregá-la de vez em quando, você tem que se autocarregar também. E como é que você mantém essa frequência sempre elevada se autocarregando? Praticando a metafísica, praticando a cocriação, praticando o agradecimento, usando as palavras certas para que você tenha esse caminho aberto e o universo conspire a seu favor. E também praticando ações, não é, que é importante. Uma daqui, essas ações que eu falo, não esse tipo de ação, mas inclusive ajudando a quem você pode, ajudando aquele que necessita, praticando uma caridade, mas sempre de coração. Se você não sente que o seu coração não quer fazer, então melhor não fazer. Faça com que o seu coração, né, se você vai dar alguma doação, porque isso é uma troca, né, e essa troca, principalmente dessa energia de ajudar um ao outro, você vai sempre manter a sua frequência vibracional elevada. Então, transforme a sua realidade agora, mude essa sua frequência vibracional, mantenha ela acima de 200 Hz, né, que é da neutralidade, e você vai ter aí até 800 Hz, 1000 Hz, e você vai ter que 800 para cima, é a consciência do amor, tá? Então, faça tudo o que você deseja, mas com amor, com carinho, de coração literalmente. Tenha uma consciência limpa e treinada. Ao fazer isso, mudar essa situação, você muda o estado de realidade da escassez, do medo, da insegurança, da ah, depressão, seja o que for, para o oposto disso, beleza? Então, agora, finalmente, vamos à técnica. Eu vou colocar a música aqui de fundo e vou praticar uma técnica que nós chamamos de F-tapping, tá? Que você vai utilizar-se de acupontos, tá? Acupontos, que são pontos da acupuntura, porém você vai utilizar os próprios toques desses pontos com os seus dedos e você afirmará isso, fará aqui juntamente comigo algumas afirmações que isso vai te ajudar. Então isso é sempre bom fazer antes de dormir e ao acordar, tá certo? Eu ordeno vibrar na frequência de abundância infinita e magnetizar riqueza em todas as dimensões. Eu ordeno que minhas células neurais abram caminho e me religuem para riqueza e crescimento exponencial a cada respiração. Eu ordeno que sou um imã de dinheiro vivo, que atrai riqueza sem esforço na velocidade da luz. Eu ordeno os meus pensamentos quânticos que transformem possibilidades infinitas em riquezas tangíveis. Agora, eu ordeno a ativação da minha riqueza DNA. Expresso o plano completo de abundância nesta realidade virtual. Eu ordeno a riqueza infinita do universo e materializo instantaneamente a prosperidade em minha vida. Eu ordeno minha mente subconsciente, supercondutora de abundância que canalize imensa riqueza sem resistência. Eu ordeno que dentre todas as minhas versões de realidades virtuais, esta seja a mais rica e abundante. Eu ordeno conscientemente a riqueza e a expansão fractal de fluxos infinitos de renda em todas as realidades. Eu ordeno que sou o arquiteto da minha realidade financeira e construo infinita riqueza na velocidade do pensamento. Está feito.
Então, pessoal, gostaram? Senta o dedo no like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de todas as notificações e compartilhe essa técnica, o FT Tapping, não é? Essa música também fomos nós que criamos, música, letra, tudo. Se você quiser, é só comentar aqui, participar então da nossa comunidade no Telegram, e eu passo gratuitamente não só a letra, assim como o áudio, para você ouvir e praticar. E tem o nosso e-book, tá? Temos um e-book com técnicas específicas mais aprofundadas com esse FT Tapping. Desse e-book, eu conto ali como você pratica, como é que ele funciona, questão científica, resultados comprovados científicos ao aplicar isso, que isso é utilizado por grandes psicólogos do mundo inteiro. Então, você pode ter acesso para quem assiste esse vídeo, somente para quem assistir esse vídeo, por apenas R$ 9,90 o e-book, tá? Então é só entrar em contato comigo ou deixar aqui o seu contato aqui no comentário ou entrar em contato conosco através do e-mail. Está tudo aqui, os contatos, tudo, as nossas redes sociais, aqui no primeiro comentário fixado. Nos vemos no próximo vídeo. Muita luz e paz. E lembre-se que crenças nada mais são que escuridão e prisão, enquanto despertar de consciência é iluminação e libertação.